Graça e paz a todos que nos acompanham neste belo domingo, todos aqueles que nos acompanham usando via redes sociais, via WhatsApp, YouTube e Facebook. Deus cheio de misericórdia, Deus cheio de graça, continua abençoando a ti e a tua família. Muito obrigado mesmo, do fundo do nosso coração. Ministério Emanuel, os amamos todos. Muito obrigado a todos aqueles que têm seguido a nossa página. Muito obrigado mesmo aqueles que têm nos seguido via Facebook, que dão os seus likes lá, que assistem os nossos vídeos. É só converter aí 10 meticais e assiste todo o vídeo no YouTube. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Neste domingo, trazemos a palavra de Deus. Não antecipar os planos de Deus. Muitos de nós antecipamos os planos de Deus. Deus tem um plano de paz, um plano de perfeição, um plano de prosperidade para cada um de nós. A palavra de Deus está no livro de Gênesis 17. Deus muda o nome de Abraão, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Esta é a palavra de Deus que mandou para ti, meu querido irmão. Assista até ao fim. Não antecipar os planos de Deus. Essa é a nossa meditação para este domingo. Meus queridos amados, se nós lemos a Bíblia, no princípio dessa história, Deus aparece para o Abraão num país onde adorava-se vários deuses, num país cheio de muita idolatria. E Deus aparece ali, encontra que há um homem temente a palavra de Deus, há um homem justo, íntegro. E Deus escolhe Abraão. E diz: Abraão, sai da casa dos teus pais, hoje eu quero te abençoar. Sai desse convívio que tu estás nele, eu quero te abençoar. Sai desse comportamento que tu estás nele, eu quero te abençoar. Aí onde você está, Abraão, eu não posso te abençoar. Aí na escuridão onde você está, Abraão, eu não posso te abençoar. Eu quero te trazer na luz para te abençoar. Isso acontece na nossa vida cristã. Quando nós recebemos um convite para irmos à igreja, nós pensamos que quando chegamos na igreja, tudo será mar de rosas. Mas chegamos na igreja, a palavra é essa: cada qual carrega a sua cruz. Abraão, quando saiu da sua parentela, chegou em Canaã. Ali, a palavra de Deus diz que ele edificou o altar do Senhor. Mas um dos problemas que aconteceu em Canaã é que depois houve grande seca. Seca, depois fome. E onde há seca, há fome, há crise, há sofrimento, há choro. Um dos maiores inimigos é a fome, né? Não há ninguém que quer passar fome. Abraão, por causa da fome que se fazia sentir lá, porque ele não estava sozinho. Estava com seu sobrinho, estava lá com a sua esposa, estava lá com os seus trabalhadores. Ele sai para o Egito, mas ele usa uma ideia. Quando chegamos no Egito, vamos dizer que tu és a minha irmã e eu sou teu irmão. Não diz que és minha esposa, senão vão me matar. Esqueceram de Deus. Aquele Deus que diz: sai da tua parentela. Aquele Deus que tem controle na barraca lá. Quando as coisas já não estão bem, é esquecido, é abandonado. Ele chega no Egito, a mulher entrega-se nas mãos de Faraó, porque ela era muito formosa. O nome dela era Sara. Sara significa formosa. Sara significa princesa. Uau, era uma mulher muito bonita. Era uma mulher muito formosa. Deus fere a vida do Faraó. E quando o Faraó é ferido, Deus mostra que a mulher que ele tem não é irmã de Abraão, mas sim esposa. O Faraó manda chamar o Abraão. Por que tu fizeste isso, ó servo de Deus? Toma a tua esposa, leva as ovelhas, leva o ouro e volta para a tua terra. E ele, voltando para a sua terra com a sua esposa, ele chega lá enquanto ele estava rico. Assim diz a palavra de Deus. Quando ele voltou para Canaã, alegre, pois quando as coisas de Deus desaparecem em nós, ficamos tristes. Quando as bênçãos materiais voltam, a alegria volta-se a nós. A palavra de Deus continua andando. Passaram 10 anos. A promessa de Deus, aquela promessa que Deus disse a Abraão: te farei pai de nações. Uau, não apareceu. 10 anos Abraão a tentar ter filho. 10 anos, aquele casal que ouviu o pastor na igreja a dizer que estão abençoados a partir de já, carne da mesma carne, frutifiquem-se e encher toda a terra. Filho não há. Que tal, meu querido amado? Que tal, papai? Que tal, mamãe? Nós arranjamos um curandeiro para nós termos um filho. Que tal nós arranjarmos um médico para criar condições de termos um filho?
Que tal nós adotarmos uma criança? Que tal arranjarmos um outro mecanismo de ter filho? Pois este mecanismo aqui não está dando certo. Nós casamos. Está tudo perfeito. Nós casamos. Nós fomos abençoados na igreja. O pastor nos abençoou na igreja. E por que hoje não temos filhos? Aqui só podemos criar condições. Só podemos ir aos médicos. Só podemos ir a um curandeiro. Só podemos adotar uma criança. Pois não há filho. Mas Deus abençoou. O pastor lá abençoou na igreja. Abraão viu isso da mulher. 10 anos depois, 85 anos, um homem sem filho, uma mulher sem filho. A palavra de Deus diz que a Sara disse a Abraão: toma Agar como tua esposa, casa com ela, engravida dela. O Abraão ouviu na esposa, foi tomar na Agar e engravidou na Agar. A partir daquele momento que Abraão envolveu-se com Agar, a presença de Deus desapareceu. Deus abandonou Abraão. O Espírito Santo abandonou Abraão. Muitos homens de Deus que nós lhes conhecemos nas praças, que Deus lhes abandonou. Muitas servas de Deus que Deus lhes abandonou por causa da precipitação, por causa de antecipar os planos de Deus. Os planos de Deus não são antecipados. Nada de correria contra os planos de Deus. Nada de pressa contra os planos de Deus. Tenha paz, calma, tenha paciência. Deus, aquilo que prometeu, Deus vai cumprir. Ele conhece tudo aquilo que nós sabemos, queremos. O inimigo também sabe aquilo que nós queremos. Os planos de Deus são planos de prosperidade. Os planos de Deus são planos de paz. Quando Abraão ele se casa com Agar, Deus abandonou a vida de Abraão. Abraão era um homem que ele acostumava falar com Deus. Abraão era um homem que sempre tinha visões. Sempre via Deus falar com ele. Deus lhe dizer: veja essas estrelas do céu. Eu te abençoarei como essas estrelas. Eu abençoarei tua semente nesta terra de peregrinação. Este Canaã será para tua semente. Será para tua descendência. Oh Abraão, tenha fé em mim. Creia em mim. Confia em mim. Eu abençoarei-te. Não ouça mais outra pessoa. Ouça somente a mim. Ouça a minha pregação apenas. Eu sou o Deus. Vou te abençoar. Abraão perdeu a presença de Deus. Abraão perdeu a luz de Deus. Que tal, meu querido irmão? Você que habituou a ver a manifestação do Espírito Santo. Você que habituou a receber a revelação divina. Você que habituou a receber aqueles sonhos fantásticos de Deus se revelar nos teus sonhos. Você que habituou orando para as pessoas e as coisas acontecerem. Você que habituou orando para os teus filhos. De madrugada eles ficarem curados. Não importando qualquer tipo de enfermidade que lá existir. Você dizer: eu tenho a fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu vou quebrar esse demônio. Eu vou quebrar esses ratos que andam a atormentar a minha vida de madrugada. Eu vou quebrar esses ratos que andam a roubar o arroz dentro da minha casa, essas baratas, essa feitiçaria que assola na minha casa. Eu vou quebrar em nome de Jesus. De repente você buscar a Deus, Deus não está. Foi um momento de grande arrependimento de Abraão. Se eu soubesse, não teria tomado Agar como minha esposa. Se eu soubesse, não teria engravidado ela. Se eu soubesse, não teria ouvido a minha esposa quando ela disse: se eu soubesse quando as coisas estão estragadas. Aí nos lembramos de que Deus nos fez uma promessa. Aí nos lembramos de que nós deveríamos ter caminhado num caminho reto. Abraão, passado 13 anos, Deus aparece na vida de Abraão. No capítulo 17, Deus diz: sendo Abraão da idade de 99 anos, Deus aparece na Abraão e ele diz: Abraão, eu sou teu Deus, todo-poderoso. Todo o poder que existe no universo está em mim. Eu sou Deus todo-poderoso. Toda a autoridade está em mim. Eu sou onipotente. Poder de curar está em mim. Poder de dar filhos está em mim. Poder de dar casamento está em mim. Poder de dar marido perfeito está em mim. Poder de dar mulher perfeita está em mim. Poder de dar a Ruth, Boaz está em mim. Poder de dar Boaz a Ruth está em mim. Poder de curar, poder de ressuscitar os mortos está em mim. Poder de fazer o sol cair está em mim. Poder de fazer estrelas está em mim. Todo o poder do universo está em mim. Poder de tirar a vida está em mim. Poder de dar a vida e a abundância está em mim. Poder de dar a prosperidade está em mim. Poder de dar o melhor casamento do universo está em mim. Não divida em mim, ó Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Não anda na presença dos ímpios. Não anda na presença dos gentios. Não anda na presença dos teus amigos. Anda na minha presença. Ouça aquilo que eu te digo, Abraão.
anda na minha presença, ó Abraão. Somente na minha presença é onde há perfeição. Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito, ó Abraão. Você somente pode ser perfeito se você andar na presença de Deus. Deus diz, ó Abraão, agora é o momento de você andar na minha perfeição. Agora é o momento de você ser perfeito. Deixa de se misturar com Agar. Deixa de se multiplicar com as mulheres dos outros. Deixa de se misturar com as mulheres dos outros. Deixa de se misturar com os maridos dos outros. Ama somente a tua esposa e teu marido. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão ajoelha. Abraão adora a Deus. Oh Senhor, como arrependo. Se eu soubesse que Isaac e Ismael haverão de haver conflitos no meu relacionamento entre Isaac e Ismael, eu não teria engravidado Agar. Se eu soubesse, Senhor, que haverão de haver conflitos entre Agar e a sua senhora Sarai, eu não teria engravidado esta pessoa. Se eu soubesse que haverá de haver conflitos entre judeus e o povo árabe, eu não teria feito, Senhor. Se eu soubesse que não poderia me misturar com aquele homem, eu não teria casado com aquele homem, eu não teria casado com aquela mulher, pois aquela mulher é mulher de dono, pois aquele homem é marido de dono. Eu não teria me misturado com ninguém, não teria me relacionado com ninguém. Eu teria somente esperado na tua promessa. O arrependimento sempre aparece depois de alguém cometer um grande erro, depois de alguém ter cometido grande falha, depois de alguém ter cometido grande pecado. É aí onde vem o arrependimento. O Abraão arrependeu-se amargamente. Hoje ainda há guerra no povo árabe, ainda há guerra entre os judeus e os árabes por causa da semente de Abraão, por causa da precipitação de Abraão, por causa da antecipação dos planos de Deus de Abraão. O Deus diz, agora Abraão, é tempo de você andar na minha presença. É tempo de você ser perfeito. A mulher perfeita para ti, Abraão, é Sarai. Não há outra mulher. A mulher perfeita para ti de já é a tua esposa. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa. Para mim, nada passa. Para mim, os planos sempre são de prosperidade, são planos de paz. Meu querido irmão, o tempo pode passar para ti, mas para Deus o tempo não passa. Para ti pode ser tarde, mas para Deus nunca é tarde. Não espera de errar para tu te arrepender. Arrepende-se agora dos teus pecados. Deus está mandando para a vida dizer nesta manhã que Deus quer te fazer mãe de multidões. Deus quer te fazer pai de multidões. Deus quer abençoar a ti e a tua descendência. Deus quer abençoar todos aqueles que estiveram ao teu redor e que te abençoar. E Deus quer amaldiçoar todos aqueles que estiveram ao teu redor até amaldiçoar. Deus quer fazer prosperar a tua semente. Deus quer que tu ande na sua perfeição. Ande na linhagem dele. Não te curves nem para a direita nem para a esquerda. Anda comigo. Somente você só pode ser perfeito se Jesus estiver consigo. Se o sangue de Jesus te lavar dos seus pecados. Nós chegamos no final da nossa pregação. Chegamos no final do nosso culto. Exaltar a família de Deus. O decreto presidencial é que fique em casa tu e a tua família. A palavra foi a mesma para o povo de Israel. O Moisés foi dito, diz todo o povo de Israel para matar no vidro. Matar no vidro e aspargir o sangue. Pois eu visitarei a terra do Egito. Na casa dos judeus, em que não houver sangue, haverá morte. Na casa do faraó, em que não houver sangue, haverá morte. Imagina, meu querido irmão, se o povo de Israel não tivesse sacrificado a ovelha e aspargir o sangue. Claro, terão morrido. Por quê? Porque não obedeceram ao decreto presidencial. Obedeça ao decreto presidencial é para o bem-estar da nossa família. Deus nos abençoe ricamente em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.